Vamos agora reflexionar através de uma experiência pessoal. Será possível a felicidade? Não se trata de um mito ao qual nós acostumamos, como dizem os céticos, aqueles que se deixaram crucificar pelo sofrimento, conservam marcas profundas. E naturalmente, diante de todo e qualquer júbilo, a pessoa tem uma atitude pessimista diante da vida. Eu me recordo de um dos mais notáveis escritores ingleses dos tempos modernos. Cronin, durante a Segunda Guerra Mundial, era um médico ilustre em Londres. O seu sonho era atender a humanidade. Mas as circunstâncias da vida foram de tal forma poderosas que ele deixou de salvar vidas para escrever sobre vidas. Cronin inaugurou um período invulgar na literatura internacional, quando os médicos trouxeram dos seus gabinetes e clínicas os fatos do cotidiano e transformaram em notícias, ao invés dos romances clássicos, do pensamento criativo, pegar o drama do cotidiano e oferecer como exemplo àqueles que estivessem à borda da loucura ou diante das situações mais dolorosas. E ele escreveu obras que ficaram imortais. As gerações passadas lembram-se perfeitamente O Jardineiro Espanhol. A história de um menino espanhol que seduz pela sua ternura uma família inglesa de alta postura. E nesse enredo tem um drama de amor que fascina. Noite de Estrelas. A família Bradley, a cidadela, pelos caminhos de minha vida. Ele resolveu escrever uma autobiografia e, para fazê-lo, evocou cenas da sua juventude, das experiências médicas, dos sucessos e dos fracassos. Ninguém atinge o patamar mais elevado sem passar pelos degraus iniciais. Não há uma felicidade sem jaça, uma alegria sem lágrimas, porque naquele momento do júbilo, as lágrimas de alegria também bordam nossos olhos. E entre os notáveis livros desse homem incomparável na literatura de língua inglesa, eu desejo retratar uma história real, que narrarei ao sabor da minha própria emotividade. Ele havia terminado o curso de medicina em Oxford, na Inglaterra, e estava em Londres, preparando-se para o ministério sacerdotal. Ele era idealista e acreditava profundamente no pensamento de Hipócrates, no juramento: defenderei a vida, tornarei a vida dos meus pacientes menos sofrida. Eu juro que darei a minha vida para salvar vidas. E como era jovem, era sonhador. Naquela oportunidade, ele frequentava uma casa de órfãos. E isso lhe constituía um motivo de doce ternura, porque, tendo vindo da Escócia, trazia na alma o canto de liberdade, a voz gloriosa dos escoteiros, dos escoceses, dos libertários. E então desejava fazer que a criatura fosse minimamente feliz. Ninguém pode viver sem ter o mínimo que proporciona felicidade, dizia ele com muita propriedade num dos seus romances. E ao trabalhar na casa de órfãos, pouco ele poderia dar, porque era um clínico, sem experiência, recém-formado. Certa noite, estava ele no coração de Londres, que à época era um dos bairros periféricos, quando recebeu uma chamada para atender a uma criança que estava a morrer. Era necessário que ele se apresentasse com urgência, porque poderia salvá-la ou talvez perdê-la. E de imediato ele parte na direção do sofrimento,
Aquela casa de órfãos faz lembrar muito os orfanatos do século XIX e anteriores na Europa, particularmente na Inglaterra, que se caracterizavam pela miséria, pela impiedade, e dos quais, entre muitos, no mundo de então, sairia uma Edith Piaf. Nós teríamos oportunidade de ler nas histórias de Oliver Lodge as páginas tristes da miséria furibunda dos nobres, principalmente da parte central de Londres, a chamada City. Nessa oportunidade ele vai reflexionando e lembrava que procedia de uma família pobre e lutara muito para atingir o grau de médico. Quando chegou ao orfanato, a madre, que exercia sobre ele um poder muito grande de nobreza, de abnegação, diz-lhe: trata-se de um dos mais terríveis casos que eu já vi. A criança está separada e é necessário fazer uma traqueostomia para que ela possa viver. Um tubo colocado na garganta, mantendo o orifício aberto para evitar a difteria, que a asfixia a cada segundo, vai naturalmente proporcionar-lhe vida. Mas eu sou clínico geral, eu nunca fiz uma cirurgia, não tenho qualquer experiência. Se eu tentar, ela morre. E a madre arguiu: mas ela está morrendo. Não tentar é permitir que a morte se acerque com mais rapidez. E diante de um argumento legítimo, ele correu ao quarto improvisado em enfermaria e a uma pia onde deveria fazer a asepsia. A asepsia naquela oportunidade, 39 e 40, era relativamente muito pobre. Consistia em lavar as mãos, um sabão massa especial e a escova para limpar as unhas, um pouco de álcool 90, nada mais. Mas quando ele entra na sala de asepsia, ele a encontra. Era uma jovem irlandesa, alta, ruiva, com algumas marcas na face, o cabelo esvoaçando, apesar do ambiente quente, daquela situação do gemido da criança que morria por asfixia. Houve esse intercâmbio, algo de sensível ao coração. Ele era solteiro, mas ela parece ter demonstrado uma alegria diferente e disse: posso ajudá-lo a calçar as luvas? Ele distendeu as mãos, ela as enxugou, eram mãos muito macias, e introduziu a luva de borracha. Ele saiu com as mãos estendidas e a madre ajudou a colocar a máscara. Bem, tudo o que se podia fazer improvisado. Ela usou uma dose muito forte de clorofórmio e um pedaço de algodão e uma gasa para colocar no nariz da criança semi-morta. E ele olhou a criança. A criança estava com olheiras profundas. A testa era larga. Os olhos eram azuis. Estavam esgazeados, como se contemplasse o infinito. De quando em quando ela era sacudida pela febre. Um gemido profundo saía do peito rouco. E a morte, com as suas garras ferozes, dilacerava-lhe a garganta. Então a madre havia desenhado na garganta a área para o corte. Aquela jovem disse-lhe: formei-me há poucos dias em enfermagem. É o meu primeiro caso sem assistência médica. O júbilo que me invade é incomum. Pegou o bisturi, segurou pela ponta da lâmina e deu-lhe o cabo, naquela atitude médica para facilitar o ato cirúrgico. Ele sentiu um calafrio, quase cerrou os olhos, mas ele pôde ver o círculo desenhado e levou a lâmina aguçada e introduziu-a com um pouco de força, enquanto o sangue jorrava e ela prendia os vasos com grampos especiais para evitar a hemorragia. Ele percebeu que a lâmina penetrou na garganta e logo estava aberto um pequeno orifício de aproximadamente 8 centímetros. Ele deu um ponto na parte final, tomou daquele tubo desinfetado, introduziu
e deu-lhe um outro ponto para que ela pudesse respirar. O oxigênio entrou a fluxo e aquele rosto pálido, marcado pela presença da morte, adquiriu um róseo muito delicado e ela abriu os olhos e sorriu. Então tudo não demorou mais de 15 minutos. A amada estava exitosa. Ele disse: não lhe falei? Nós nunca devemos cancelar uma oportunidade. Quem é tão infeliz ou tão feliz que não pode dar uma oportunidade a alguém para quem é muito importante aquilo de que necessita. Talvez para nós não seja nada, ou seja muita coisa. Temos os nossos padrões, a ética médica, mas que nos custa levar um toque de alegria à alma. Jesus atende a miséria, mas não negou a caridade a Nicodemos, que era príncipe, nem a José de Arimateia, que era também rabino. Ele soube quebrar o seu código de ética para atender aos dominadores do mundo e ensejar a Herodes Antipas a oportunidade do reino. Ela tinha razão. Muitas vezes abraçamos princípios rígidos, porque são rígidos em relação a quem sofre. Quanto nós gostaríamos de receber aquilo que negamos e que de maneira nenhuma nos faz falta. Eu costumo dizer numa linguagem poética, as migalhas que caem da mesa rica, na parábola dos cachorrinhos que comem o repasto da casa do rico. A verdade é que a Madre Superiora se foi e ele, enquanto lavava as mãos, disse à jovem: agora é um momento de risco. Eu estou muito cansado e vou dormir. E ela disse, sorrindo: é minha primeira paciente. Estou acostumada ao silêncio da noite. Quando o silêncio calça sandálias de veludo e caminha como fantasmas pelos castelos. Pode ficar tranquilo, eu velarei. E ele advertiu-a. O instinto de conservação da vida leva automaticamente a mão ao lugar onde existe qualquer coisa que não era habitual. E ocorre arrancar o tubo, fechar a ferida cirúrgica e a pessoa morrer. Doutor, isso eu aprendi da primeira série. Cuidados de vigilância. E sorriu. Era uma moça muito bonita. Ele foi exausto, tirou-se na cama. E ela começou a ler as páginas delicadas de um romance de Emily. A noite parece caracterizar-se por fantasmas. A eletricidade era baixa. E naquela época de frio, o vento assoviava uma tragédia lá fora, evocando o cão dos Baskervilles e todas as tradições londrinas que dizia de crime, que dizia a cada uma delas da necessidade de vigiar. Altas horas. Por que acontece altas horas? Sempre nas horas altas. Ele ainda estava dormindo quando escutou a bater alguém à porta com um pouco de velocidade. Acordou assustado, estava a enfermeira. Doutor, venha depressa. Ele mal pôde vestir o paletó, correu pelo amplo corredor de arcadas que lhe abafavam os passos no silêncio da noite soturna. Entrou na enfermaria e disse: veja, ela está morta. Ele então correu os olhos, tomou-lhe o pulso, auscultou o coração. Ela estava começando a esfriar-se. Deveria estar morta há uma hora e pouco. Ele disse: mas ela não podia morrer. A cirurgia foi um êxito. Ela não podia morrer. A enfermeira retrocedeu até a parede, encostou-se e olhou fixa para o chão. E ele então correu os olhos na área cirúrgica. A ferida estava fechada. O cânulo havia caído. Ele olhou na cama e no chão ele viu o canudozinho de borracha. Olhou para a enfermeira e ela disse:
Eu dormi. Eu adormeci. O sono é um ladrão que usa sandálias de veludo e caminha silenciosamente no cansaço da gente. Eu não tive intenção, mas a matou. Você é uma criminosa. Você a matou. Você não fez o curso de universidade senão para salvar a vida. Irei denunciá-la amanhã ao Conselho Regional de Medicina. A sua liberdade de enfermagem será cassada e depois o processo civil será instalado. Era uma criança. Você matou. Crime de negligência pós-cirúrgica. É um crime muito grave. E ela não disse uma palavra. Ele tomou as providências. Não disse nada religiosa. Tampouco ela. Era aquele silêncio terrível das necrópolis. Às 5 da manhã, ele sentou-se no birro e, tomando de uma folha de papel que trazia na pasta, fez a declaração e o pedido de um inquérito. Depois chamou-a, leu e perguntou-lhe: não foi exatamente o que aconteceu? Ela assentiu com a cabeça. Foi exatamente. Por favor, coloque de acordo. Diga que é legítima a declaração. Ela tomou da caneta, dobrou-se, parecia um animal ferido, estendeu a mão que tremia e, quando eu ia assinar, pediu a ele: doutor, dê-me uma nova oportunidade. O senhor está matando a minha vida. Eu reconheço o crime, mas dê-me uma nova oportunidade, eu necessito de uma oportunidade, ou eu me matarei. Eu sou da Irlanda. O meu ideal é atender os doentes. O ideal da minha vida. Então eu fui trabalhar nos ambientes mais sórdidos de Londres, nos bordéis, limpando. E agora, no último semestre, para poder pagar, eu trabalhei dia e noite. Veja minhas mãos calejadas. O trabalho de limpar o chão, onde se escarram e escarnecem, deformaram as minhas mãos. E para poder ganhar um pouco mais, eu não dormi. Faz dias que eu não durmo. E eu estava muito cansada. Sentei-me e aquele silêncio cruel penetrou minha alma como a sombra do Deus sono. A cabeça pendeu, porque o sono é tão perverso que ele entra pelos pés em um certo comichão e desce da cabeça por um amortecimento que o corpo toma. E quando eu acordei, ela havia arrancado. Eu aumentei a luz, lá estava. Dei-me uma nova oportunidade, doutor. Ninguém viu. Dar-lhe uma nova oportunidade para matar. Não tem credibilidade para a enfermagem. O seu problema não interessa ao enfermo. Ninguém quer saber se nós damos plantão de 48 horas sem dormir, como é o regime da universidade. Nós prometemos dar a vida. Eu vou pôr no correio. Quero o seu endereço para ser convocada ao depoimento. E ela assinou. As lágrimas sujaram a tinta no papel. E ela colocou o endereço. Era um bairro suburbano muito pobre. Ele então disse, para que não haja dúvida, eu vou ler novamente. E repetiu aquilo que estava escrito e perguntou-lhe agora com severidade: correto? Correto. Então, dentro de 3 dias no máximo, a senhorita será chamada. Ela o olhou de uma forma inesquecível. Aqueles 2 olhos pareciam 2 estrelas que atingiram o clímax
11 mil graus centígrados e cerraram as pálpebras em uma noite tenebrosa. Mas ele partiu para as suas atividades e ao cair da tarde ele foi ao correio para postar a correspondência. No momento em que ele ia colocar na caixa de correio a carta já selada, alguma coisa dentro dele gritou: lê novamente. Não há pressa, porque essa pressa de fazer justiça, ele teve até um susto. Não era supersticioso, era materialista. E então ele resolveu adiar para a postagem no dia seguinte. Chegando ao seu apartamento em Nordsberland, ele acendeu a lareira, abriu o envelope e leu, mas era uma cópia fotográfica do que havia atendido. Não tinha uma palavra a mais nem a menos. Ela havia dado de acordo que estava certo. Ele fechou novamente o envelope. No dia seguinte, dirigiu-se ao correio antes de ir ao hospital. Preparou-se para colocar na caixa postal onde já estava o selo. E novamente aquele tormento bateu nele. Leia outra vez. Desesperado, ele colocou a carta no bolso. Partiu para os dias e a noite. Ele voltou a ler pela quarta vez. Mas não havia outra coisa, era uma denúncia. Não era uma peça de literatura, era uma acusação. Aquela acusação ia ser examinada por um nobre comitê que demitiria, tirava-lhe o diploma de enfermeira e encaminhava o processo para julgamento civil. Era tudo muito simples. E ele, dessa vez, selou com lacre para que não houvesse possibilidade de arrependimento. Mas na hora que foi postar pela terceira vez, o tormento tomou de conta de tal forma que ele saiu do correio quase a correr. E chegando a casa, tirou a carta na lareira, viu o lacre vermelho desaparecer e tirou aquilo da alma. Teve uma grande decepção na medicina. A medicina inglesa estava socializada. A velha tradição do médico de família havia estado no período de desaparecimento. E ele experimentou tanto desencanto que assinou um contrato com a Reuters, a grande agência de notícias até hoje, para ser correspondente de guerra. Partiu para a França. A França havia caído. Paris foi declarada como Roma, cidade aberta, para não serem bombardeadas. E ele foi para o front, para as margens daquela fronteira terrível entre a França e a Inglaterra e a Alemanha. A terrível Maginot, a imensa fronteira, as aberturas para os soldados protegerem-se. E dali ele mandava para o mundo notícias pela BBC, correspondência para o The Times, e se tornou célebre. Quando a guerra terminou, ele recebeu de Jorge VI, o pai da futura Elizabeth II, a ordem da Jarraterie. É uma ordem muito elegante da burguesia inglesa. O seu nome tornou-se famoso e ele resolveu narrar experiências de guerra. E a primeira delas eram evocações, algo imaginativas, à cidadela. Foi possivelmente o livro mais lido do século XIX. E a sua grandeza de alma repetia-se. Os livros foram levados à cinematografia. Ele ganhou o prêmio Pulitzer várias vezes. E as suas peças de teatros e filmes ganharam Oscars, vários deles. Noite de Estrelas, é que ele narra a tragédia do cotidiano em uma noite tenebrosa sem estrelas. Mas agora ele voltara a Londres, fazia tantos anos. Era o começo dos anos 50. Já era um homem bem diferente daquele rapaz de 1988, 89. Ia receber uma comenda que estava destinada pela alta corte
do país de Gales, que também lhe tocava muito o coração. Ele havia narrado a história de uma enfermeira do país de Gales do Sul, que se encontra pelos caminhos da minha vida. Essa história comoveu o mundo, mas agora ele ia ser homenageado pelo pequenino país que desejava libertar-se da coroa britânica, a Cornwalls. E, casualmente, pegou de Times, era um domingo, e ele tinha o faro jornalístico. Ao pegar aquele jornal volumoso, ele foi passando as páginas e subitamente ele viu uma fotografia. Daquelas fotografias que penetram a alma da gente como um punhal. Era a expressão de uma mulher que através de uma janela olhava o mar em uma expressão de infinito. Era uma mulher gorda, saudável. A cabeleira estava amarrada para trás. E havia um olhar tão profundo que ele, com faro periodístico, olhou o que estava escrito embaixo: o anjo da noite. A mulher que não dorme e que toma conta dos infelizes de Gales do Sul. Achou interessante o tipo da reportagem, fascinante. Então ele começou a lê-la. Era uma senhora, uma notável enfermeira, que um dia apareceu naquele país longínquo do Império Britânico, nos mares da Europa, e começou a catar crianças, filhas de mineradores de carvão, sujas, no meio da rua, para banhá-las. E encontrou um pardieiro abandonado, e passou a cuidar de crianças órfãs, dos desabamentos das minas de carvão. E ele se tornou muito querida por gente muito modesta, muito humilde. E foi aumentando a sua casa pia, que se tornaria um orfanato. Mas veio a guerra, o terror da guerra. As crianças órfãs de Londres, que eram mandadas para a Noruega, para a Suécia, para os Estados Unidos, mas que ao serem mandadas eram tiradas imediatamente de Londres e mandadas para as ilhas do sul, para o país de Gales, para a Escócia, para a Irlanda. E dali, os grandes cargueiros e navios levavam-nas sem família para ter as vidas salvas nos países neutros. E o repórter que entrevistava a mulher que cuidava dessas crianças estava fascinado com aquela mulher que não dormia e disse: mas você salvou quantas vidas? Eu não posso calcular. Porque salvar a vida não é transferir de um lugar para o outro. É fazer algo mais profundo. Penetrar na vida e salvar a existência. Salvar o corpo é fácil. Mas eu calculo que 4.000 passaram pela nossa casa. E que as beijei a todas, uma a uma, antes de pegar o navio. São as minhas filhas do coração. O repórter comoveu-se. Mas por que a senhora faz isso? A senhora é uma especialista. Poderia estar em Milão, em Roma, em Paris, em Londres, em Zurique. Por que aqui, no lugar mais miserável da Inglaterra? Eu também percebi isso. Mas aconteceu algo na minha vida que também eu nunca pude esquecer. Eu era jovem, era esguia. Poderia ser um modelo fotográfico ou modelo para desfile de modas. Mas eu me formei em enfermagem e fui convidada para uma traqueostomia no convento em que crianças miseráveis recebiam a ternura de pobres religiosas. E o conheci. Ele era um jovem médico. Então, Crone levantou-se, abriu a janela para que o fog não impedisse a claridade e continuou lendo de olhar esgazeado e voltou àquela noite longínqua, aquela noite de frio, aquele quarto exíguo onde lavava as mãos e ela dizia: é o primeiro caso que eu tenho sem assistência médica. E ela continuava dizendo: eu estava tão cansada. Ele foi muito generoso, porque fizemos a traqueostomia e foi um êxito.
E eu tinha que tomar conta dela durante a noite para evitar o ato reflexo de tirar aquele incômodo da garganta. E dormi. Adormeci pesado. E quando acordei, ela estava morta. Ele desesperou-se. Prometeu-me punição severa. Fez a nota acusatória. Mandou-me assinar. Leu-a uma vez, repetiu-a. Ele tinha toda a razão. E eu lhe pedi que me desse uma outra oportunidade. Ele me disse que não daria. E eu fiquei desesperada. Fiquei naquela inquietação. Os 3 primeiros dias eu não pude dormir. E então eu tive um plano estratégico. Eu tinha que abordar alguém para abortar a minha perda de diploma. Eu fui então ao Conselho Regional de Medicina e disse à secretária: eu estou esperando uma correspondência da Irlanda. Estou mudando-me de endereço. E certamente virá aqui para o posto restante. Como existe uma reunião, eu não me lembro, terças-feiras, ela disse. Toda terça-feira o Colim do colégio se reúne. Então, quando você vir qualquer coisa dirigida ao Colim do colégio, com o nome, e eu disse o nome para ela. Por favor, interdite a carta. É para mim. Houve um erro. Você me dará a carta. Desta forma eu subtraí a carta. Ele nunca saberia que a carta não chegou ao destino. E então eu fui ao terceiro dia. Não havia nada. Fui à próxima terça-feira, antes e depois da reunião. Não tinha nada. E a auxiliar disse: mas pelo tempo já deveria chegado, nossos correios são muito bons. Uma semana depois, nada. Nem um mês. Ao terceiro mês, eu tive um momento de felicidade. Eu constatei que ele me deu uma nova oportunidade. Que ele resolveu não me acusar. E a minha felicidade foi tão grande que eu resolvi dar a minha vida. Porque ele salvou a minha vida. E eu resolvi dar a minha vida. Escolhi o lugar mais miserável do Império Britânico para poder atender as dores mais doridas que são da orfandade. E aquele choque traumático produziu em mim uma insônia. É exagero, eu durmo bem, eu não durmo em paz. Sempre estão na minha mente aqueles 2 olhos esgazeados, porque eu havia assassinado a menina sem o desejar. Eu era responsável. Então eu comecei a recolher essas flores quase estioladas e comecei a recolocá-las na árvore da vida, lentamente, com ternura. E nunca me esqueci dele. Ele me deu uma oportunidade, uma só, não mais. E eu dei a minha vida para agradecer-lhe aquela oportunidade que ele me deu. Então estou olhando o mar, feliz. Porque desde então eu fiquei feliz. A mácula, a culpa, a dor cederam lugar à alegria, à vida estuante. Porque ele me perdoou. Porque ele me ajudou. Ele não teve o escrúpulo de querer manter o seu propósito de dignidade. Porque salvar uma vida é mais importante do que uma dignidade que é apenas um compromisso. Então o repórter perguntou-lhe como é que vive. Todas as noites eu saio pelos dormitórios, porque a noite para as crianças é terrível. Os fantasmas da guerra, o horror dos bombardeios, elas têm pesadelos, elas gritam. Eu me sento à cama e as embalo e canto uma música de ninar. Eu lhes falo como se fosse sua mãe. Acaricio-lhes os cabelos e digo: não tema, mamãe está aqui com você. Elas se acalmam
e dormem. E eu fico passeando por todos os dormitórios para não permitir que o demônio dos pesadelos torne nas desventuradas. Coisa muito fácil. Mas durante o dia, eu coloco nos olhos um chumaço de algodão com álcool e água, porque eu tenho os olhos muito dilatados e tenho alguns capilares como se estivessem prontos à ruptura. O repórter escreveu, eu olhei para ela, aprofundei-me nos seus olhos e notei uma melancolia tão profunda, abraçada a uma felicidade tão grande, como se as lágrimas se transformassem em sorrisos de plenitude. E então ele fez uma pergunta fatal: você é feliz? Eu sou feliz, totalmente feliz. Mas ele lhe deu apenas uma chance. Às vezes uma chance vale mais do que 500, a depender do significado dessa chance. Salvar uma vida que salvou 4.000. Mas que médico notável. O que é que você sente por ele? Amor. Gratidão é palavra muito rápida. Eu sou muito reconhecida e dei a minha vida em tributo de gratidão. Mas existe um amor tão profundo por ele, que transcende qualquer desejo. Um sentido de amor que me dá felicidade e plenitude. Senhora, senhorita. E qual era o nome do médico? Não sei. Não posso dizer. Porque se eu disser o nome dele, eu estarei traindo-o, porque ele não cumpriu com seu dever. Ele será chamado ao Conselho de Medicina por haver defraudado do seu compromisso, do juramento. Então digamos que o nome dele é amor. O amor que salva vidas. O amor que dignifica. No dia que a criatura começa a amar, algo diferente acontece-lhe no violino do coração. E um violinista mágico movimenta a delicadeza dessas cordas que tocam o solo. E a pessoa somente ouve a canção da felicidade. Então, Crony, que era a personagem central e lembrava daquela noite, teve os olhos dominados pelas lágrimas. E jogando o jornal no chão, ele escancarou a janela e disse: Pai nosso que estais nos céus, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoarmos àqueles que nos devem. E lembrou-se que num gesto de ternura se pode encontrar a felicidade pura. A notável escritora chilena Gabriela Mistral escreveu uma página que lhe ofereceu o Prêmio Nobel de Literatura. A primeira mulher nas Américas a receber o Prêmio Nobel de Literatura. A página se chama Servir. Tudo serve e a natureza. Serve o ar, serve a terra, serve o mar. A vida que não serve para servir, não serve para viver. Aquele que não dá em serviço de amor, um gesto de renúncia e de abnegação, consagrando o seu sentimento, ainda pensa no seu ego, que aquele escrúpulo que tem, ao invés de ele constituir uma página de honradez, é apenas uma página de vitória sobre si mesmo. Servir é o destaque do mundo. E Gabriela Mistral se tornou o exemplo de ternura na literatura chilena, apenas por um poema, embora fosse uma poeta de raízes transcendentes do sofrimento da América Latina. E me faz dar um salto quântico a uma outra poetisa
Essa Argentina de Mar del Plata, que havia escrito os mais doces poemas do pensamento argentino, e que, tendo um companheiro de afetividade, e com ele um filho, contraiu um câncer. E ao fazer a cirurgia de mama, ela ficou com a marca muito profunda, e ele a abandonou por causa de uma cicatriz tão insignificante. Fez que ele destruísse essa vida, e ela, em certo dia de grande dor, na praia de águas frias de Mar del Plata, levantou-se para cantar esse poema, que direi apenas um pedaço. Solo tu sabes de mis dulces penas, solo tu sabes de mi triste penar. Es porque tienes en tu alma buena todas las doçuras, tudo que es amar. Yo te prodigo, hermano de luz, y te agradezco las cicatrices del alma que balsamizas, suave Jesús. E adentrou-se pelo mar, cantando o seu último poema, solo tu sabes. E mergulhou no profundo abismo da infelicidade, por causa de uma cicatriz. A cicatriz da menina de Northumberland ergueu a enfermeira aos páramos do céu, enquanto a cicatriz de um amor carnal levou às labaredas infernais do conflito uma alma torturada pelo amor. Então nós podemos amar hoje, ser felizes agora, colocar no ádito do coração um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nada mais ele pediu. Ele foi o poeta da doação. Ele jamais pediu qualquer coisa às criaturas. A sua voz era doce como o canto de uma cotovia, e era dura como a lâmina de aço. Ele sempre nos falou no imperativo. Já notaram? Vinde, ide, fazei, lutai. Eu sou, 7 vezes, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vós sois o sal da terra. Esse homem paradoxal, que impunha de forma imperativa e chamava de maneira terna. Esse homem que decantou o amor como ninguém nunca o fez nas páginas da história. Deixou-nos o legado mais precioso que salvará a humanidade. O legado da ternura que todos temos no coração. A criatura humana, do ponto de vista psicológico, é boa. Do ponto de vista antropológico, é selvagem. O instinto de conservação da vida torna agressiva e má. Mas a presença divina que a vitaliza torna gentil e dúctil. Então, se nós desejamos a felicidade, façamos a felicidade de alguém. Com muita propriedade, disse Jung, é dando que nós nos realizamos. Mas alguém cantou antes dele, de uma forma mais suave, é dando que se recebe. E é somente na arte de doar que encontraremos a mais linda visão da vida. Todos nós temos bons e maus momentos. Todos nós temos sede de Deus. Esse Deus dos altares de pedra. Esse Deus
manufaturado em metais preciosos, mas principalmente aquele Deus que nos fala docemente na amargura a linguagem do eu te amo. Tem paciência, persevera até o fim, disse o filho dele. E aquele que perseverar até o fim, eu lhe darei a plenitude. Perseveremos até o fim. E não deixemos que o selvagem antropológico que existe dentro de nós diminua a grandeza do nosso Deus interno, que nos deu um castelo de células gratuitamente, que nos ofereceu a produção dos automatismos fisiológicos, respirar, digerir, sentir a circulação do sangue, os fenômenos das glândulas endócrinas, a procriação, a reprodução, através do sistema nervoso simpático, do parasimpático, do automático. Estamos dormindo e estão os fenômenos da vida movimentando-se dentro de nós em nome do Deus interno que pulsa. Ao invés da desdita que elegemos, do pessimismo que cultivamos, digamos assim: Senhor, eu gostaria de dizer-te que a vida para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada em flores de tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, pelos cegos, eu faço uma oração, porque eu os vejo tropeçar da multidão, chorar na solidão, sofrer na desesperação. Então por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, da outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro da praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa cantora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova da vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado, porém, pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que ama, que canta. Pela voz que tauteia uma canção, que o teu doce nome provoca com uma suave emoção. Pela voz da rebeldia, pela voz da cantoria, pela voz dos que sabem amar. Mas diante da minha melodia, eu vejo na terra os que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que acariciam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que do seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar,
porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, e eu me posso movimentar, oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é um duplex ou uma mansão, um Gravato de Douro, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão, pelo menos a presença de um gato, de um cão. Mas se eu não tiver a ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, assim mesmo serei feliz hoje, porque te tenho a ti, e te quero dizer, obrigado, Senhor, por ser feliz, obrigado porque nasci, obrigado porque aqui estou, por tudo que me deste, me dá, obrigado, Senhor, muito obrigado, senhores. Com a clareza serena que envolve as palavras de Divaldo Franco neste desfecho reflexivo, somos levados a examinar as camadas mais íntimas do espírito. É ali que se encontra a verdadeira felicidade, distante das convenções sociais e das ilusões do mundo material. A vida, com toda a sua complexidade, apresenta-se como uma oportunidade constante de aprendizado e transformação. É por meio das experiências cotidianas que o espírito desenvolve sua capacidade de enfrentar desafios e crescer moralmente. A doutrina espírita, em sua base esclarecedora e consoladora, não apresenta a felicidade como ausência de sofrimento, tampouco como um ideal inatingível. Ela a define como um estado de consciência, construído na harmonia interior e na vivência dos princípios morais universais. Trata-se de uma conquista gradativa, resultado do esforço do espírito para superar suas imperfeições, praticar a caridade e compreender, com lucidez, os desígnios da vida. O progresso individual, inerente a cada ser, demonstra que as experiências passageiras, mesmo as mais difíceis, são recursos valiosos no processo de aperfeiçoamento. A dor, quando observada à luz da lei de causa e efeito, deixa de ser apenas sofrimento. Ela se converte em mecanismo educativo, que leva o espírito à responsabilidade pelas próprias escolhas, à reparação dos erros e à busca por elevação moral. A reencarnação, nesse contexto, é instrumento essencial de reajuste e crescimento. Virtudes como a paciência nas provas, a resignação diante do inevitável e a confiança nos propósitos divinos são desenvolvidas gradualmente ao longo dessa caminhada, fortalecendo a alma. As vivências narradas por Divaldo Franco ilustram com clareza que a superação e a firmeza moral são expressões naturais do espírito em evolução. A verdadeira força não está em evitar a queda, mas em levantar-se, sustentado pela fé e pela compreensão de que os caminhos da vida obedecem a leis superiores, ainda que a razão humana nem sempre os compreenda. A liberdade de agir, compreendida como atributo do espírito, está vinculada à responsabilidade moral. Cada decisão e cada atitude geram consequências que influenciam diretamente o rumo da própria evolução. Nesse sentido, o autoconhecimento torna-se ferramenta indispensável. Ele permite identificar falhas, corrigi-las e orientar a conduta em direção ao bem. A vigilância sobre pensamentos e atitudes, a prática consciente do bem e o cultivo das virtudes são fundamentos da plenitude espiritual. A doutrina convida ao amor, ao perdão e ao serviço ao próximo, reconhecendo em cada indivíduo um companheiro de jornada. Todos enfrentam provas, aprendem e se transformam. O amor ao próximo não é apenas um ideal ético, mas uma lei que nos une à inteligência suprema do universo. Ao desenvolver esse amor, expressamos o princípio divino que existe em nós. A gratidão, por sua vez, eleva a percepção. Ela nos permite reconhecer a ação providencial de Deus nos detalhes mais simples da existência, do ato de respirar aos laços de afeto que nos sustentam. É na doação de si mesmo, desinteressada e constante,
que a caridade encontra sua forma mais autêntica e que o espírito avança com mais segurança em direção à verdadeira felicidade. Que essa compreensão clara e acolhedora nos incentive a perseverar no esforço de transformação interior. Que saibamos reconhecer, em cada dificuldade, um meio de aprendizado, e em cada expressão de amor, o reflexo da nossa essência imortal. A evolução espiritual é um caminho contínuo, marcado por experiências que nos aproximam, passo a passo, da paz verdadeira e da felicidade. Sigamos confiantes, certos de que a luz do conhecimento dissipa a ignorância e revela o valor e a grandeza do nosso destino eterno.